Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, sexta-feira está chegando mais uma edição do Sim Notícias com todos os destaques que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. Uma semana após o sumiço de ultraleve com os amigos Mike e Douglas, eles ainda continuam desaparecidos. No mês do idoso, o evento fecha a semana de atividades na Praça 22 de Agosto, aqui em Linhares. Leite em pó e sabão em barra foram os itens com melhor variação de preços em pesquisa do Procon aqui da nossa cidade. Plano Nacional quer reduzir em 50% o número de mortes no trânsito do país em 10 anos. Este é o assunto da nossa entrevista exclusiva no último bloco de hoje. Confira também a coluna Hora H com dicas de moda masculina com o nosso consultor Juba. E o esporte você confere com a Altemar Sérgio. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos assiste sempre pelo canal 20, via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Olha, na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Aqui em Linhares, as comemorações feitas pelos CRAS do município começaram no início deste mês. Pensa num povo animado, essa turma da melhor idade. A semana dedicada aos idosos em Linhares terminou assim, em clima de festa, na Praça 22 de Agosto. Quero teu sabor. Nós tivemos um encontro na Lagoa Nova que foi muito bom e hoje também está ótimo. Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro. A gente tem mais opção hoje em dia, o modo de vida é mais tranquilo também, né? Mesmo os problemas a gente sabe enfrentar com mais cabeça erguida. Então, tocar bola pra frente, com certeza. Enquanto uns dançavam ao som do músico Xande no palco, outros aproveitavam para fazer aquele alongamento com o pessoal da fisioterapia. E por que não dar uma conferida na pressão arterial? Acabou de aferir a pressão, como é que estava aí, Julieta? Tá 13/8. Pressão de menina? É sempre 12/8, não sei porquê. Você está com quantos anos? 67. Cuida bem da saúde? Graças a Deus. Gente, eu tô aqui numa das tendas mais disputadas do evento, tô na tenda da beleza. Já tem fila aqui, né? O pessoal tá aguardando pra ser atendida aqui pelo cabeleireiro, que tá dando um trato aqui no visual do pessoal. Tô com a dona Carmen aqui. Dona Carmen, recebeu um mimo desse numa sexta-feira, hein? Ninguém merece. Ao menos uma vez na vida, né? É muito bom. E olha que tá ficando bonita, viu? Sempre foi bonita. Agora foi uma semana de muita festa para vocês idosos. Foi muito bom. Como merece, né? Porque lutaram tanto, né? Agora tem que desfrutar, né? Que Deus sempre passou a mão nele, não deixou que eles fossem, né? Embora, né? Então, como eu já vou fazer 78 anos. E tô aí firme no meio desse povão aí. A comemoração seguiu por toda a tarde desta sexta-feira, ainda com aeróbica, teatro, sorteio de brindes e só acabou no início da noite. É um prazer estar aqui com eles e como a gente... Eu já tô com 62, o senhor é o... Já tá no time, né? Já tô no time, mas assim, a gente se sente uma criança aqui com eles, né? E fechando a semana dos idosos em comemoração, mas a gente quer que as atividades perdurem pelo ano todo, porque a gente sabe, Cláudio, o mundo, não só o Brasil, as pessoas, nós estamos já chegando em um quantitativo de pessoas da terceira idade, quase comparado com os adolescentes, né, com os jovens. Então precisamos ter políticas públicas para que consigamos fazer essa inserção aqui, com atividades no intercâmbio entre eles, para baterem papo. Estou muito satisfeito. O Dia Internacional do Idoso é na segunda-feira, 1º de outubro, mas até o dia 5 ainda tem muita coisa para acontecer. Saiu da forma que desejávamos, né? Muita gente, já durante a semana toda, eles, dentro de cada CRAS, respectivos CRAS e extensões, eles já tiveram os seus dias lá. E hoje encerrando aqui com todos os CRAS e as extensões. Estou feliz porque você está vendo aí a alegria de cada um deles e vamos até às 18 horas, tá? Não acaba agora não. Uma grande festa. Uma grande festa e vai se tornar rotina, né, na nossa gestão. Esqueci do nome dela. Você sabia disso, você sabia ela.
Tá aí, vivam os nossos idosos, né? Realmente uma turma bastante animada e parabéns aí pelo trabalho, né, que os profissionais têm desenvolvido nos CRAS, né, os 7 CRAS aqui no município de Linhares. E hoje foi mais um dia de buscas pelo ultraleve pilotado por Mike Stefanelli, que na companhia do amigo Douglas Lana, levantou voo há uma semana em Linhares com destino a Mucuri, no sul da Bahia. Depois de uma intensa varredura pelo ar com aeronaves da Força Aérea Brasileira e helicópteros do governo do estado, as buscas agora estão concentradas por terra e água. É que há a suspeita de que o ultraleve possa ter caído na Lagoa do Paranã. Desde esta quinta-feira, um sonar está sendo usado para tentar localizar destroços da aeronave no fundo da lagoa. Nesta sexta, bombeiros também vasculharam a Lagoa do Paranã de canto a canto em motos aquáticas e botes infláveis, na tentativa de encontrar alguma pista. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Linhares, o tenente-coronel Ferrari, os aparelhos celulares dos 2 ocupantes do ultraleve pararam de emitir sinal para a torre mais próxima ao mesmo tempo, o que, segundo ele, indica que eles possam ter mesmo caído na água. Não há prazo para que as operações de busca terminem, disse o comandante da operação. Toda sexta-feira é dia da coluna Hora H com dicas de moda masculina com o nosso consultor Juba. Veja aí a coluna de hoje. Então, rapaziada, esse Hora H veio falar para você sobre combinação de cores. Mas antes, eu quero relembrar um assunto que eu já trouxe aqui. Estampado com estampado. Sendo mais objetivo, camisa estampada com calça ou bermuda estampada não combina, pelo amor de Deus. Voltando ao assunto, vim falar sobre o círculo de cores cromáticas. Mas eu quero falar sobre 3 estilos de combinação de cores, que são as complementares, as análogas e as monocromáticas. Como você vai ver agora no seu televisor, esse é o círculo de cores cromáticas. Aí só tem as cores complementares, que é a combinação de uma cor que está de um lado e no lado oposto a combinação dessas 2 cores, e as análogas, que é uma cor logo ao lado ou 2 cores ao lado. Como você pode ver, o amarelo combina muito bem com o violeta. Como você pode ver também, o laranja combina muito bem com o vermelho. E assim vai. As cores que são as monocromáticas são aquelas cores que você pega na paleta de cores ou no círculo cromático e é uma cor apenas. Aquelas pessoas que colocam a camisa vermelha, bermuda vermelha, tênis vermelho, boné vermelho, isso são monocromáticas. Se você quer tirar essas dúvidas, como você está vendo aqui, na minha estampa tem rosa, tem azul e também no meu boné tem um azul da estampa da camisa. Eu fiz essa combinação, o rosa com o azul combina muito bem, tá bom? É só você olhar em algumas estampas que você vai ter ideia de algumas peças também, tá? É isso aí. Semana que vem temos mais Hora H. Fica preparado aí. Valeu. É com você aí, Cláudio. Valeu, Juba. Obrigado pela participação. Bom final de semana e até sexta-feira que vem. Veja agora como fica o tempo neste sábado de primavera em nossa região. O sábado será com muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas continuam em alta. Linhares com mínima de 19, máxima de 33. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 31 graus. São Mateus com variação entre 21 e 30. E em Vitória, mínima de 19, máxima de 28 graus. E a seguir você vai ver uma pesquisa do Procon de Linhares mostrou que o sabão em barra e o leite em pó foram os produtos com maior variação de preços na cesta básica durante esta semana aqui na cidade. É um instante só. Uma pesquisa feita pelo Procon de Linhares mostrou que os preços do sabão em barra e do leite em pó deixaram a cesta básica do linharense um pouco mais barata nesta semana. A lata de leite em pó de 400 gramas teve variação que chegou a R$ 3,01. Já o preço do quilo do sabão em barra também apresentou uma diferença considerável, R$ 2,49, dependendo de um supermercado para outro. A pesquisa do Procon compara preços em 5 diferentes supermercados da cidade toda semana, avaliando itens de produtos alimentícios, de higiene, limpeza e carnes, e também em açougues e supermercados do município. A gente vê agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 369 a saca. Arábica 7, R$ 327. O Conilon tipo 7 recuou um pouco mais. Fechou cotado a R$ 304 a saca. Altemar Félix traz para a gente os assuntos do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos.
Pois é, hoje, sexta-feira, nesta semana que está chegando ao fim, o linharense descobre que o fundo do poço é a perda do campo do América. Agora não dá mais para ir mais fundo ainda, né? Tem que sair lá do fundo. E parte da população já começa a reagir com manifestações pela construção de um estádio municipal por parte do poder público. Já que estamos em clima de eleições, os candidatos têm que ouvir, né? E alternativas com gastos menores para o município existem. Nos próximos programas vamos acompanhar o segundo semestre do futebol amador, junto com outras modalidades esportivas. Vamos conferir os jogos de ida das semifinais de uma das competições aqui da região, a Copa Espírito Santo, para todo o estado do Espírito Santo. Neste sábado, dia 29, 15 horas, jogos de ida, né? Vitória e Serra, no Salvador Costa, na capital, e Real Noroeste Atlético de Itapemirim, lá em Águia Branca. Na semana seguinte, haverá a inversão do mando de campo e a definição dos finalistas. E os campeonatos de futebol amador do interior e segunda divisão 2018 daqui de Linhares continuam neste final de semana que está chegando. No início da semana que vem, nós vamos fazer a revista dos resultados. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar. Bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva sobre um plano nacional que quer reduzir em 50% o número de mortes no trânsito no país em 10 anos. É um instante só. Os acidentes de trânsito geraram gastos da ordem de 50 bilhões de reais por ano no país. Está em andamento um plano nacional para reduzir em 50% o número de mortes por acidentes de trânsito em 10 anos. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, uma entrevista exclusiva gravada nos estúdios do Grupo Sim em Vitória pela jornalista Adriana Marques. Confira o bate-papo. Primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é esse plano, qual é a meta? Esse plano foi instituído através da Lei 13.614 de janeiro deste ano, governo federal, uma lei federal que estabelece cria, né, o Penatrans, que é um plano nacional de segurança viária, onde as entidades federadas, né, os estados e o Distrito Federal devem propor ações planejadas para a redução de vítimas de acidentes de trânsito. A lei federal não estabelece no seu texto as metas. Cada estado estabelece, de acordo com seus estudos técnicos, a meta a ser atingida. Então, quer dizer, a lei ela não aponta um caminho, são os estados que vão definir como isso será feito, como essa redução deve ser feita. Isso, exatamente. Então, a legislação estabelece que os conselhos estaduais de trânsito, no caso o CETRAN, devem capitanear essas ações. Então, o CETRAN, no caso do Espírito Santo, ele está juntando as entidades, não só órgãos públicos, mas entidades civis, a sociedade civil organizada, empresas, federações, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, todos os órgãos que puderem contribuir de alguma forma nesse objetivo, que foi planejado para uma redução de 50% nos próximos 10 anos. Então, quer dizer, em 10 anos o Brasil precisa reduzir em 50% o número de mortes e feridos no trânsito, de mortos e feridos no trânsito. Isso, no caso, essa meta específica do Espírito Santo, alguns estados estão também com esse mesmo valor. O Espírito Santo é o mesmo percentual, exatamente, 50% também. Perfeito. Mas vamos colocar aí primeiro nos números nacionais, nós estamos falando de 130 mil mortes por ano. É um número absurdo. Se conseguirmos atingir a meta em 10 anos e esse número cai pela metade, ainda estamos falando de 75 mil pessoas perdendo a vida todos os anos por causa do trânsito. É verdade. É assustador. No ano de 2017, nós tivemos no estado do Espírito Santo 911 mortes no trânsito. Então, uma redução, se a gente conseguisse essa redução de 50%, já no ano de 2018, nós teríamos mais de 450 mortes. Então, ainda é um número muito alto. Então, é uma meta que ela é grande, mas ela, assim,
comparativamente, números absolutos, ela ainda assusta. Sim. Mas, termos percentuais, ela é uma meta expressiva, 50%. Possível, na opinião do senhor? Vai dar trabalho. Não é tão simples de se atingir, né? Então, precisa muita ajuda, muita sinergia, os órgãos precisam se unir. Então, existem muitas ações sendo feitas de forma individualizada. Esse é o principal trabalho que a gente busca. É juntar as organizações, as entidades, para um trabalho comum. Quer dizer, órgãos que trabalham com trânsito, com saúde, com educação, eles precisam se unir para que isso dê certo. Perfeito. Então, gestão, segurança viária, educação, saúde, sinalização, socorros de urgência. Então, se você somar as entidades que nós listamos, são mais de 40, quase 50 entidades que podem contribuir de alguma forma. Então, as autoridades de trânsito, então, DENIT, DR, as prefeituras, o próprio DETRAN, planejamento, segurança da via, então, manutenção adequada, sinalização, educação, é uma gama enorme de ações que podem e devem ser realizadas sob uma coordenação. Então a gente está buscando que as ações se somem, porque às vezes um órgão faz uma campanha educativa, outro faz coisas pontuais. Nós estamos tentando trazer para esse debate todos que possam contribuir de alguma forma para atingir esse objetivo. E a participação do motorista, do pedestre, do ciclista, de todo mundo é importantíssima. Só para que as pessoas em casa tenham noção, 30% dos acidentes são provocados por desatenção do motorista. Excesso de velocidade, 21,9%. Ingestão de álcool, 15,6%. Então, quer dizer, não adianta todos esses órgãos se unirem, se mobilizarem, se nós não fizermos a nossa parte. Exatamente. Muitas vezes a pessoa fica mais preocupada com a razão do que com a prevenção. Então, está certo ou está errado. Após o acidente ocorrer, parte dessa razão já não faz mais sentido. Então, a prevenção é muito importante. Então, depois de discutir se a culpa é de A ou de B, ela já é uma questão secundária. O importante é que esse acidente não ocorra, que essa vitimização não aconteça, ou se tiver que acontecer, que ela seja minimizada. Ou seja, que os efeitos da lesão sejam mínimos. Então, um dos pilares, inclusive, é o socorro. O socorro de urgência, no caso de acidente, é muito importante, porque às vezes uma vítima que poderia ter um trauma grave, ou leve, ou médio, e por falta desse socorro, evolui para um óbito. Então, é mais uma morte no trânsito. Essa semana nós tivemos uma sequência de acidentes no domingo, ontem, na nossa rodovia federal. Isso é lastimável. A gente não pode ter banalizar este número. Pois é, mas o senhor não acha que no Brasil ainda é muito falha a lei que pune os motoristas envolvidos em acidentes? Eu estou citando esse exemplo, colocando o caso do grupo de dança de Domingos Martins. O acidente completou 1 ano agora em setembro. Ninguém foi punido ainda. As vítimas, os sobreviventes, estão sendo ouvidos agora pela primeira vez. Então o senhor não acha que essas ações são importantíssimas, mas também é preciso uma legislação mais rigorosa? Perfeito. Não só no trânsito, né? A legislação penal brasileira, ela tem uma série de recursos, uma série de trâmites que visam o amplo direito de defesa, mas acabam causando uma sobrecarga de recursos, e uma sobrecarga no Poder Judiciário, que não consegue dar uma resposta num tempo que nós entendemos como ideal. Então, quer dizer, nós temos uma ocorrência grave com vários óbitos e que agora 1 ano que está se iniciando. Então, para a vítima, ou para os parentes dessas vítimas, é um tempo enorme, né? Então, o ideal é que a gente tivesse uma resposta mais rápida, mais efetiva, e que fosse realmente educativa, porque a responsabilização do crime, ela causa um efeito pedagógico, evita que outros acidentes aconteçam, porque o cidadão que sabe que, olha, se eu cometer este crime, eu serei punido de forma rápida, eficaz, aquilo também cria
um sentimento de responsabilidade a mais, um medo mesmo. Então, a lei penal tem esse efeito pedagógico, esse efeito de evitar que o acidente aconteça. Bom, ainda dentro da questão que o senhor disse, que no Espírito Santo, né, a meta também é reduzir 50%, e ainda falando dos acidentes na BR-101, nós temos uma BR extremamente problemática, e o Espírito Santo tem uma particularidade, que é o transporte de pedras, né? Isso também deve ser trabalhado pelo grupo que vai ser formado para traçar aí as metas para o Estado, como o Estado vai atingir essa meta? Perfeito. Inclusive, um dos órgãos que compõem essas entidades que estão convidadas para esse trabalho é o IPEM, os sindicatos, tanto de transportes quanto de produção. No caso aqui do nosso estado, né, nós temos a produção de mármores e pedras ornamentais, que tem um volume de transporte expressivo. Nós estamos buscando a parceria desses órgãos. Então, quando a gente fala em vítima, todos nós utilizamos as vias públicas, seja como motorista, como passageiro, como pedestre, como ciclista. Então, é um objetivo comum de todos. Não é só o poder público, não é só a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Detran, mas é a sociedade que precisa dessa redução. Então, o produtor que faz a extração, o empresário precisa somar esforços para não transportar pedras que excedam a carga dos caminhões, colocando em risco não só o outro veículo, mas até o próprio transportador. O motorista que vai fazer, sabendo que tem uma carga excessivamente pesada, que ultrapassa os limites legais, precisa se conscientizar do risco que ele está colocando aos que usam a via e a sua própria vida. Então, o caminhoneiro que faz o transporte de 50%, 60%, 70%, às vezes até 100% do valor máximo permitido para aquele veículo, ele está se colocando num risco extremo. Então, esse é um dos pilares do nosso projeto, a educação, a conscientização, a segurança viária. A gente sabe que o CETRAN trabalha o ano inteiro, né? A gente sabe do trabalho de vocês, mas quando vocês devem começar a se reunir para efetivamente trabalhar o plano? Os trabalhos já foram iniciados, desde a implantação da lei em janeiro. Nós já fizemos, inclusive, uma audiência pública que a Polícia Rodoviária Federal fez puxou esta reunião. Desta assembleia, dessa reunião, uma consulta popular, nossos trabalhos já estão, de certa forma, avançando. Nós temos um cronograma a ser seguido. A própria legislação e a resolução 740 prevê um cronograma de ações. Nós temos que publicar e dar conhecimento à sociedade das metas e do que nós estamos atingindo. Então não é um planejamento que fala assim, agora eu vou prestar conta daqui a 10 anos. Não, existe um cronograma de resultados, está atingindo, não está atingindo, o que está sendo feito e dando publicidade, inclusive, através do site, tanto do próprio Detran quanto do CONTRAN. O senhor já disse que é difícil, né? O senhor já falou que é complicado, é difícil. Tivemos 911 mortes o ano passado, a previsão para esse ano é mais de 800, mas não é impossível, né? Se o motorista fizer a sua parte, se o pedestre, o ciclista, se cada um tomar consciência do seu lugar no trânsito, não é impossível. Não é impossível. A redução, ela é possível e ela é necessária e urgente. Quando a gente fala em números, é um número expressivo, demais da conta. Então, nós não podemos banalizar e entender como normal o cidadão sair para trabalhar e não retornar por uma questão de acidente numa via pública. Então, somar esforços, juntar imprensa, sociedade civil organizada, todos que puderem contribuir de alguma forma, sensibilizando nossos jovens, nossos motoristas mais novos, aqueles que estão aprendendo, até os mais idosos, todos, o ciclista, pedestre, todos precisam estar imbuídos desta necessidade de reduzir. O ideal que fosse zero. A nossa meta, que seria uma meta ideal, é que nós conseguíssemos chegar a zero. Como essa meta não é
palpável neste momento, nós estamos estipulando o alvo de 50%, que ao final de 10 anos, estima-se uma redução de mais de 2.000 mortes, quer dizer, menos 2.000 mortes, 2.000 mortes que serão evitadas na nossa sociedade capixaba. No trânsito todo cuidado é pouco, né? Todo mundo, cada um tem que zelar por si e pelo próximo para que a gente realmente tenha uma redução nesses números. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões na nossa página facebook.com/tvcinlinhares. Reveja também o nosso conteúdo acessando o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que aparece mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.